Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Momed, coordenador executivo da Tegás. Vou dar início ao painel New Pipelines for a New Gas Market. Temos hoje 3 convidados das transportadoras. Rafael Bandeira, consultor de novos negócios e assuntos regulatórios da TBG. Cristina Sayão, gerente de assuntos regulatórios da TAG. E um especialista em novos negócios e assuntos regulatórios da MTS, Ian Richards. O mercado de gás no Brasil vem passando por uma ampla quantidade de mudanças oriundas aí de uma arquitetura do novo mercado de gás que está resumida, né, na resolução 16 de 2019 do CNPE. A gente vai observar agora numa apresentação algumas dimensões, né, desse processo de abertura. Bom, então a primeira dimensão do novo mercado de gás é um acesso amplo e não discriminatório ao sistema de transporte, onde a gente precisa de regras claras, previsibilidade e transparência para os agentes interessados no ingresso, né, ao sistema. A segunda dimensão é uma espinha dorsal que seja capaz de reunir as múltiplas fontes de suprimento a um amplo mercado, garantindo também segurança do abastecimento e flexibilidade. Por fim, nós temos a liquidez, onde a gente enxerga o sistema de transporte como uma plataforma para a competitividade e, mais adiante, a criação de um ponto virtual nesse sistema, permitindo uma amplitude nas transações do mercado de gás. Então, como a gente observa, né, toda a arquitetura do novo mercado de gás, ele tem como base o sistema de transporte. Então, vamos conhecer um pouco mais desse sistema de transporte. A gente observa aqui ao norte, né, o gasoduto Urucu-Manaus, que é de propriedade da transportadora associada de gás TAG. No Mato Grosso, a gente tem o gasoduto lateral Cuiabá, que é propriedade da GOM, né, Gás Ocidente, do Mato Grosso. E mais ao sul, a gente tem um pequeno trecho aqui do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, né, que é de propriedade da Transportadora Sul-Brasileira de Gás, TSB, que traz aí gás argentino, né, para abastecer uma térmica. E a gente vê aí também uma extensa malha integrada que vai de norte a sul e cruza o país ao meio, aí, partindo da fronteira com a Bolívia, né, que é o nosso sistema integrado de transporte de gás natural. Então, se a gente considera toda essa rede, nós temos 9.400 quilômetros de duto e esse sistema integrado representa mais de 90% desses 9.400 quilômetros, garantindo para os seus usuários flexibilidade e balanceamento. A gente observa também esse nosso sistema de transporte passando por 17 estados que conectam 90% do PIB industrial brasileiro. Então, aqui, de fato, a gente, na figura anterior, viu como um elemento, né, tem uma espinha dorsal que conecta, né, a um mercado. Então, a gente observa que essa espinha dorsal está aqui presente, conectando aí 90% do PIB industrial brasileiro, e temos as diversas fontes de suprimento também, né, interconectadas, 3 terminais de GNL, Baía de Guanabara, Todos os Santos, P100, outros terminais de GNL que se conectarão a esse sistema no futuro. Temos as bacias onshore, gás boliviano ingressando no sistema, né, tanto pela TBG como na parte da malha da GOM, que também é integrada na Bolívia, nesses 2 sistemas. E futuramente uma interligação mais ao sul, né, completando esse anel, que vai permitir o ingresso também de gás argentino, né, a esse sistema de transporte.
Não bastasse isso, temos aí as importantes bacias de produção nacional, né, a Bacia de Santos, a Bacia de Campos, e o pré-sal brasileiro conectado também a esse sistema, né? Nós temos uma movimentação de grandes volumes de gás, né, por volta aí de 83 milhões, temos suprido aí no último ano altas demandas térmicas, né, sem interrupções, com zero acidente, confiabilidade, segurança. E temos também uma visão de médio e longo prazo, né? A gente observa a EPE, uma nova oferta, né? Uma grande oferta de gás chegando, né, do pré-sal por volta aí a partir de 2025, e as transportadoras cientes disso, né, já estão planejando um grande corredor pré-sal para fazer esse gás que chegará não há muito tempo a um amplo mercado consumidor. Novamente, temos aqui diversas fontes de suprimento, um amplo mercado consumidor, ou seja, a plataforma que vai permitir a escolha, né? A plataforma que vai permitir a competitividade. E para aprofundar os benefícios desse processo de abertura, eu passo a palavra para o Rafael Bandeira. Obrigado, Mamed. Sou Rafael Bandeira da TBG e vou falar um pouquinho aí desses aspectos aí da abertura do mercado, né? Como você bem falou, o acesso, a integração e a liquidez são fundamentais, né, ao desenvolvimento desse novo mercado, que eu vou mostrar a seguir, né, uma figura trazendo um pouco, ilustrando o antigo mercado para o novo mercado. Aqui do lado esquerdo, né, a gente tem uma figura representando o que a gente tem como entendimento do antigo mercado, onde você tem praticamente um agente responsável por toda a comercialização de gás e também da contratação de transporte, onde você tem tipicamente contratos longos, totalmente contratados, né, a capacidade inteiramente contratada, regime postal e pouco diálogo com o mercado. E o que se apresenta, né, é um mercado agora, o que se entende, o que se busca, né, um mercado de múltiplas oportunidades, né? Um mercado onde você tenha os produtores possam negociar direto com os consumidores possam acessar a capacidade de transporte também, contratando direto das transportadoras, e ter um ambiente multi-clientes, com contratações anuais, produtos de curto prazo, lá na frente, em algum momento, negociações de gás no duto, né, como se espera o VTP, né, o hub de negociação. Tá? Então, aqui eu tento trazer aqui um depara, né, do que era um mercado, para o que a gente espera que vai ser o novo mercado, esse ambiente com múltiplas contratações. Esse novo mercado, né, ele toma por base, né, essa questão da diversidade e segurança do suprimento, né. A gente entende que à medida que a infraestrutura vai sendo desenvolvida, novos agentes, carregadores forem entrando, né, a gente entende que isso vai desenvolver uma maior liquidez, e essa liquidez, por conseguinte, uma redução de custos, de tarifas, enfim, um processo virtuoso, né? Também, né, trazendo uma maior competição de mercado, né? Produtores oferecendo cada vez mais preços atrativos para os clientes, dado esse regime de contratação mais aberto, né? A própria flexibilidade, né, onde o carregador pode contratar balanceamento ou qualquer outros produtos de forma direta, podendo escolher aquele que é a sua contraparte. Por favor, Manu. Aqui eu trouxe um exemplo rápido, né, de um caso da Hungria, onde foi um dos últimos mercados a se desenvolver na Europa, ainda que tenha estabelecido um hub de negociação em 2010, depois uma câmara de negociação em 2013, 2014, é um mercado que, à medida que ele se focou na infraestrutura de expansão da rede, a regulação para o mercado, a finalização dos códigos de rede, né? Esse mercado começou a crescer bastante, o número de agentes aumentou, as transações, principalmente no curto prazo, elas se intensificaram, né, ao longo do tempo,
Então, quando na figura ao lado você tem toda essa infraestrutura de acesso, né, no múltiplas oportunidades de suprimento, também oportunidades de contratação, isso tudo foi fundamental para o aumento dessa movimentação nesse país, né, na Hungria. Então, a gente entende que a expansão da infraestrutura ela vai promover a liquidez, a regulação pró-mercado, e assim como os network codes que eles implantaram também promoveram todo esse desenvolvimento do mercado de gás natural da Hungria. Então, a gente entende que é um caminho parecido com o qual a gente vai passar em algum momento. E aqui, por fim, eu trago a plataforma, né, de oferta de capacidade APOC, né, onde estão disponíveis atualmente as ofertas da TAG, da NTS, da TBG, atualmente para produtos anuais, produtos de curto prazo e outros produtos que estão sendo lançados, e à medida que são lançados, são disponibilizados nessa plataforma. É uma plataforma que para integração, né, do mercado e das ofertas, né, é o shopping center, né, para contratação do transporte de gás. Então, isso aqui eu quis trazer um pouquinho das vantagens, né, que essa configuração de novo mercado pode trazer, né, de modo a promover essa questão do acesso, a integração e a liquidez, que são aspectos fundamentais para a entrada e saída se desenvolver da maneira correta no Brasil. Agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Bandeira. Bom, agora a gente vai escutar um pouco da Cristina Sayão, né? Escutar um pouco do que os transportadores têm feito nesse processo, né, de abertura aí para o mercado competitivo. Obrigada, Mamed. Eu vou falar um pouco do que os transportadores têm feito, e a gente, de fato, tem envidado todos os esforços e trabalhado 24/7 para fazer com que essa transformação seja cada vez mais realidade e trazer novos entrantes para o sistema de transporte já em janeiro de 2022. Então, tudo isso que o Rafael falou, né, que um sistema de transporte integrado pode trazer de benefício no novo modelo de mercado, ou seja, as diversas opções de fontes de oferta que podem trazer não só a competição, porque quando você tem várias opções de comprar, tendencialmente o preço tende a ser mais competitivo, mas também a flexibilidade que o sistema de transporte pode trazer, a segurança de suprimento, se uma fonte falha, você tem outra, e também um acesso que passa a ser feito de maneira mais isonômica, ágil e fácil, como, por exemplo, pela plataforma de acesso que o Rafael mencionou, e que hoje é uma plataforma integrada, reunindo TBG, TAG e NTS. A gente também tinha outros desafios para que isso fosse possível logo em janeiro de 2022. Um desses desafios era calcular e divulgar a capacidade máxima disponível para o acesso de novos entrantes. E aí é importante a gente ter em mente os diferentes estágios dos transportadores. Então, enquanto o TBG já tinha um dos seus contratos legados terminado, expirado, que foi o TCQ lá em 2019, TAG e NTS tinham o desafio de proporcionar essa entrada de novos carregadores numa capacidade ainda totalmente contratada pelo Petrobras, cuja redução de flexibilidade é que vai permitir essa entrada de novos carregadores. E em que lugar essa redução de flexibilidade está contemplada? No TCC de julho de 2019. Então, lá, assim como a Petrobras alocou as suas capacidades junto à TBG, nos contratos remanescentes, também o fez para a TAG e NTS. A diferença é que aqui, nessas duas transportadoras, os novos carregadores vão entrar exatamente nesse espaço e apenas nesse espaço da redução de flexibilidade. Esse processo foi um processo bastante trabalhoso, ele durou aí mais de 8 meses e ele foi feito sob a supervisão da ANP. Basicamente, ele foi conduzido da seguinte maneira: a Petrobras solicitava as capacidades e os lugares onde essas capacidades deveriam ser alocadas, exatamente da forma como isso foi negociado no termo. Nós, transportadores, deveríamos, a partir dessa informação, fazer um cálculo da capacidade do sistema e da capacidade máxima disponível, mas não era qualquer cálculo, era um cálculo seguindo a metodologia da ANP.
e um cálculo que deveria ter como resultado alguns relatórios. Dentre esses relatórios, os que estão aqui nesse slide. Então, a gente deveria colocar algumas premissas de cenário, como oferta e demanda de gás natural, e considerando esse regime de entrada e saída, considerar quais as possíveis injeções e retiradas nesse sistema e qual a capacidade que dinamicamente poderia ser originada dessas diversas possibilidades de entradas e saídas no sistema. A partir daí, rodar o relatório de simulação termohidráulica e também decidir sobre o desenho e tamanho tanto das zonas de entrega quanto das zonas de balanceamento, que é um conceito novo e que aparece aí nesse novo mercado. A gente fez isso, esses dados são públicos, tanto do ponto de vista da ANP, quanto no site dos transportadores, e eu convido os interessados a visitarem o nosso site e a conhecerem as capacidades máximas disponíveis para o acesso já em janeiro de 2022, no caso de TAG e NTS, através do produto na modalidade extraordinário, no caso de TBG, através de chamada pública. Pode passar, Mamed, por favor. Um outro desafio era a tarifa. A gente tinha que ver capacidade, tinha que ver tarifa e tinha que ver contrato. Com relação à tarifa, é muito importante ressaltar que a tarifa do segmento de transporte ela é regulada pela ANP. Cabe ao transportador encaminhar todos os cálculos seguindo uma metodologia que consta em regulação ou, nesse momento de transição, uma metodologia com os parâmetros orientados pelo órgão regulador e que sempre segue aquele mesmo princípio, o princípio de uma receita máxima permitida, o princípio que permite ao transportador recuperar seu custo, despesas e tributos. No caso de NTS e TAG, em que toda essa entrada de novos carregadores vai se dar sobre os contratos existentes, essa entrada não vai trazer receita adicional, ela simplesmente vai trazer uma substituição de quem paga essa receita total. E no caso da TBG, para a entrada em capacidade disponível, oriunda do término dos contratos, esse cálculo vai ser feito segundo a regra da receita máxima permitida para cobrir custos, despesas e tributos. Falando um pouquinho de como foi, então, a decisão da ANP, que saiu agora em 28 de outubro, e também está disponível no site da ANP, a nota técnica da ANP indica que foi tomado um cuidado para que essa transição tarifária fosse feita de forma suave, essa é uma orientação que consta na resolução CNPE, para que o sinal locacional não trouxesse distorções muito fortes no primeiro momento e também fossem consideradas as características físicas das redes de transporte. Então, permaneceu a alocação 70-30 entre entradas e saídas, que já havia sido aplicada na chamada pública da TBG. Em termos de sinal locacional, houve aí uma pequena diferença entre NTS e TAG em função dos próprios desenhos e distribuições nas demandas dessas duas redes. Foi aplicado também um desconto nas interconexões no valor de 80%, sendo essa diferença redistribuída ao longo da rede de transporte de cada uma desses transportadores. No caso da TBG, toda a explicação e metodologia está disposta no edital de chamada pública da TBG. Pode passar, Mamed, por favor. Um último ponto que a gente traz aqui, que é uma novidade dessa transição e que, mais uma vez, é essa ação proativa que o transportador vem fazendo para acelerar essa transição, diz respeito a como é que a gente faz para se antecipar a uma transição em que ainda não existe um hub líquido. O Rafael falou muito de que a liquidez é importante, uma média também, mas isso requer um pouco de tempo. E a gente tem que começar de alguma forma. E esse começo, ele se dá pelas necessidades em que o próprio sistema vai ter que ter de efetuar, por exemplo, ações de balanceamento residual. Ou seja, apesar dos carregadores ainda permanecerem com a necessidade de manterem injeções e retiradas em equilíbrio, pode acontecer que durante um período de balanceamento, o transportador tenha que entrar para fazer essa ação de balanceamento residual.
Mas, normalmente, no mercado maduro, isso ocorreria lá no mercado, no hub desenvolvido. Enquanto isso não acontece, a gente precisa contratar esses serviços no mercado. Na Europa, ocorreu da mesma maneira. A gente também precisa adquirir o line pack, ou seja, esse estoque de gás que tem no duto, que hoje é todo de propriedade da Petrobras. Ela é o único carregador. E a gente também gostaria de oferecer como um mecanismo comercial que pudesse ampliar a nossa capacidade firme, de uma maneira mais livre dentro do gasoduto, que a gente está chamando aqui de serviço de retirada de congestionamento, onde o transportador injeta gás num trecho do duto e retira gás em outro trecho do duto, e pudesse fazer isso através da contratação de um serviço e repassar isso através de um encargo, que marginalmente permitiria maior competição de molécula na rede de transporte. Então, para poder oferecer ao mercado esses 3 serviços que vão acelerar a transição, aumentar a liquidez, os transportadores abriram processos competitivos e concorrenciais. E aí eu acho que é muito importante dizer a nossa preocupação que esses processos fossem feitos dessa forma, ou seja, que a gente sempre tenha o objetivo de buscar o menor preço, porque isso traz eficiência para o mercado, mecanismos isonômicos e transparentes que passam pela supervisão da ANP, e que todas essas atividades elas são neutras economicamente para os transportadores. Então, a gente tem feito um grande esforço, esses processos foram lançados aí no final de outubro, com conclusão no início de novembro, para que a gente possa, de maneira bem sucedida, ter novos entrantes logo no início de janeiro, e a gente espera assim, que uma parte da audiência que está aqui hoje, né, possa estar com a gente e possa se tornar carregador logo no início de janeiro. Eu queria agora que o Ian falasse um pouco dos próximos passos, do que vem por aí. Beleza, obrigado, Cris. Sim, vou falar um pouco sobre os próximos passos agora, que temos em frente aqui por parte das transportadoras. Então, primeiramente, vamos falar sobre as capacidades que vamos oferecer para o mercado agora no sistema de transporte. Então, principalmente, lá falamos sobre 3 grupos de capacidade. O primeiro grupo é capacidade firme, que pode ser contratada através de um processo da chamada pública. E se falamos sobre chamada pública, então pode ser chamada pública sobre capacidade existente, que normalmente vai ser vendido 5 anos para frente, com contratos normalmente de uma vigência de 1 ano. Mas pode ser também capacidade incremental, então, por exemplo, construção de um novo ponto de saída, construção de um novo duto, que normalmente, porque tem um investimento atrás, tem contratos de transporte vinculados a esse investimento com um tempo maior que 1 ano. Mas principalmente são esses 2 itens dentro da capacidade firme. Capacidade extraordinária, o que é isso? Então, também é capacidade firme dentro do duto de transporte, mas com o objetivo que vai ser vendido numa base short term, então produtos de curto prazo. Então, foi planejado para capacidade, por exemplo, que não foi vendido dentro do processo da chamada pública, que pode ser vendido numa base curto prazo, no próximo ano, para a fase de transição que nós estamos agora. Por exemplo, a maioria de vocês provavelmente sabem, TBG já fez algumas chamadas públicas, a NTS e a TAG não. E, então, para o próximo ano, para 2022, a TAG e a NTS estão oferecendo o produto extraordinário como produto de transição até a chegada da primeira chamada pública de capacidade firme. E a partir desse momento, vai ser, como eu falei, então, chamada pública para capacidade de um prazo de 1 ano e extraordinário capacidade firme com prazo menor que 1 ano. O terceiro produto é a capacidade interruptível,
que só pode ser oferecido quando, para um ponto, por exemplo, um ponto de entrada, uma zona de saída, não tem mais capacidade disponível firme. Então, significa que toda a capacidade já é contratada para esse ponto. Então, além disso, podemos oferecer capacidade interruptível que vai operar dentro da capacidade ociosa que os outros carregadores que já contrataram o serviço firme não estão usando. Então, esses vão ser principalmente esses 3 produtos que vamos oferecer para o mercado a partir do próximo ano. Um outro passo que temos para frente são os códigos de rede, então os network codes. Principalmente, estamos trabalhando em 4 network codes aqui, que são esses nominados, então interoperabilidade, balanceamento, mecanismos de alocação de capacidade e tarifas. Todos esses códigos de rede são baseados nos códigos lá da Europa, que foram já estabelecidos alguns anos atrás e que têm um bom arcabouço das regras que nós estamos pegando como base e adotamos para as necessidades do Brasil. Agora a pergunta é por que estamos fazendo isso, esses network codes? Então, hoje em dia, tem dentro de cada transportador, então, por exemplo, falando sobre NTS, TAG, TBG, sempre algumas particularidades que estão aplicando algumas regras pouco diferentes, e no longo prazo o objetivo desses network codes é fazer uma harmonização das regras dentro do Brasil, dentro de todas as transportadoras, para facilitar o acesso para a malha para os novos entrantes. Então, para os novos entrantes não têm que operar em regras diferentes para cada transportador. Um outro item que temos em frente é plataforma de balanceamento. Então, plataforma de balanceamento é uma ferramenta dentro de várias ferramentas que o transportador pode usar para fins de balanceamento da malha. Foi um item que a Cris já falou. Então, agora no futuro, quando Petrobras não é mais o único carregador, é a responsabilidade do transportador cuidar do balanceamento da malha, que significa, então, cuidar das injeções, retiradas, olhar que o gás dentro da malha sempre está balanceado. E para viabilizar isso, o transportador normalmente usa ferramentas diferentes que viabilizem que ele vai, de fato, conseguir segurar, garantir uma segura operação da malha. E só falando o que essa plataforma de balanceamento faz. Então, é quase um gas hub, que viabilize que o transportador, quando ele tem necessidade, por exemplo, de uma quantidade de gás adicional na malha ou de uma retirada de gás da malha, que ele vai colocar um bid lá nessa plataforma e as carregadoras podem colocar propostas de preço lá e pode ser concluído uma compra, uma venda de gás para fins de balanceamento da malha do transportador. Desculpa a interrupção, você tem só mais um minutinho, tá? Se você puder fazer um fechamento. Sim, vou fazer. Então, essa última iniciativa que temos em frente é o plano de desenvolvimento das sistemas das transportadoras. Então, lá dentro tem várias medidas que nós já determinamos que provavelmente vão ser feitas nos próximos anos. Então, podem ser, por exemplo, novos dutos, novas estações de compressão, novos pontos de entrada e saída. E o que foi feito nesse ano, cada transportador fez um levantamento, então um mapeamento de demanda por capacidade incremental de transporte, e foram determinados alguns investimentos que são necessários para viabilizar essas solicitações de nova capacidade. Vamos, dentro do ano 2022, vamos fazer um alinhamento entre as transportadoras para harmonizar esses planos, para chegar num plano harmonizado para desenvolvimento da malha. Te agradeço, Ian, a apresentação. A gente passou por diversos aspectos aqui, né, do processo de abertura de mercado e o papel do sistema de transporte dentro dessa visão, incluindo aí essa última etapa, né, de coordenação para desenvolvimento dos planos, né, de expansão da malha.
agradecemos os participantes e agradecemos vocês também que nos escutaram. Boa tarde.